Graças e paz, queridos, boa tarde, glória. Diácono Jacques aqui, nessa tarde, trazendo uma reflexão para o nosso coração. Estou aqui na hora do almoço, dando a meditada, e Deus falou muito no meu coração e eu queria compartilhar algo com você. Marcos capítulo 5, verso de número 6 diz: E ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e adorou. Versículo 12. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair daquele homem. O 12 diz: Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Glória. Bom, querido, esse texto é bastante conhecido. Você conhece o endemoniado de Gadara? Após uma peste, após uma tempestade, né? Jesus ele vem nas águas, vai com os discípulos para o outro lado, depois de uma ordem. Tá. Só que eu quero frisar algo aqui, nesse texto, que Deus falou no meu coração, eu quero compartilhar com você. O versículo 6, ele diz assim, ó: Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos e o adorou. Queridos, esse homem está adorando a Deus, mesmo endemoniado. Esse homem está adorando a Deus mesmo enfermo, sabe? Porque tem gente, querido, que prega endemoniado. Tem gente que canta, que louva, que dança endemoniado. Eu não estou dizendo que você está. Eu só estou dizendo que Jesus não fica preso à adoração. Eu estou dizendo nessa tarde que a gente pode enganar muita gente. Só que a Jesus a gente não engana. Jesus está dizendo nessa tarde: eu preciso mudar a tua história. A gente chega, adora, louva, canta, prega, mas só que Deus está vendo nosso coração e vê que tem algo errado em nossa vida ainda. Então, essa palavra nessa tarde é para mim e é para você, que adoramos ao Senhor e saímos às vezes da mesma forma. E Deus está dizendo: eu preciso chegar e mudar a tua história. Você pode enganar os discípulos, você pode enganar o pastor, você pode enganar todo mundo, mas a Jesus você não engana. A mim, eu não engano a Deus. Eu preciso ser liberto de uma vez por todas. E o versículo 8 diz: Ele disse isso porque Jesus havia mandado o Espírito sair dele. Tá vendo? Jesus, ele viu a adoração, só que no meio da adoração ele também viu o coração. Então, é algo interessante que nós temos que frisar nisso. A Bíblia diz que no versículo 12 ele diz: peça para que eu vá para aqueles porcos. Aqui tem algo interessante, vou fechar aqui. O diabo, ele queria ficar ali ao redor. Ele queria ser aquele homem, mas ele queria ficar ali ao redor. Só que Jesus, querido, ele viu que aqueles homens que estavam olhando para aquela cena do endemoniado, ele viu que aqueles homens, viu que aquele homem estava cheio de demônios. Só que Jesus precisava tirar os olhos dele, tirar os olhos do povo, da multidão, daquele homem, para outro ponto, que eram os porcos. Se Jesus simplesmente manda os demônios sair daquele homem, depois quando Jesus fosse embora, eles não iam acreditar que o homem foi liberto. Só que Jesus aqui ele dá uma lição. Qual? Ele tira os olhos da multidão para outro ponto. Por quê? Porque os homens viram que os demônios foram realmente para os porcos. E eram 2.000 porcos que caíram no lago, que caíram no mar. Então, aqueles homens tiraram toda a dúvida do coração que eles foram libertos. Vou uma palavra para o teu coração nessa tarde. Deus está tirando os olhos do povo de cima de você. Toda acusação do povo, dos vizinhos que está sobre você, Deus está tirando os olhos dele, colocando em outro ponto. Pessoas vão ver que você não é mais aquele homem de antigamente, aquele que bebia, aquele que adulterava. Deus está tirando toda a dúvida. Fica tranquilo, querido. Só basta você deixar Deus limpar o teu coração. Adoração todo mundo adora, até diabo adora. Mas o coração tem que ser limpo. Então essa foi a passagem que Deus colocou no meu coração aqui. Bom, fica com essa palavra no teu coração. Te encontro às 7h30 no Ministério Apostólico Nascido da Graça, ali na grama, perto do Mercadinho do Walter. Tá bom? Número 1501, né? Estrada Grama. Depois do Campo do Grama, ali perto do Mercado do Walter. Começa às 7h30, querido. 7h30.
Deus tem um encontro com você, tá bom? Fica essa palavra no teu coração. Graça e paz.